Conexão Entrevista. Bernardo, deputado Antônio Garotinho, candidato ao governo do Rio, reunido com blogueiros independentes do Rio de Janeiro. Como é que o senhor recebe esse encontro, a importância desse encontro? E o senhor, que já esteve governador, como é lidar com a estrutura de mídia que tem hoje, a convencional, hoje no estado do Rio de Janeiro? Olha, é público e notório que eu sou um desafeto especial, né, das organizações Globo. Né? Isso não é segredo para ninguém. Eles não gostam de mim, eu também não gosto deles. Então o jogo é bem franco, bem sincero. Eu não gosto deles porque eles manipulam a informação, eles colocam a informação através dos seus interesses econômicos, eles fazem a informação para extorquir, para chantagear, porque essa é uma prática que vem do patriarca das organizações Globo, né, o senhor Roberto Marinho, e que teve sequência com os seus filhos. Foi assim, apoiando a ditadura, que eles ganharam canais de rádio, canais de televisão, chantageando empresas, que eles conseguiram anúncios importantes e foram se tornando hoje, né, essa mega estrutura jornalística que é usada de acordo com os seus interesses econômicos e seus parceiros políticos. Eu acho que o Rio de Janeiro está vivendo um momento muito difícil, né, porque o povo do Rio de Janeiro tem a natureza rebelde. Todas as vezes que a Globo tentou impor o seu candidato do Rio de Janeiro, perdeu. Quando ela tentou impor o Moreira Franco contra o Brizola, ela perdeu. O Brizola ganhou. Ela tentou fraudar a eleição no escândalo chamado da Proconsult, né? E à época foi denunciado e ela teve que recuar. Depois da minha eleição contra o César Maia, ela veio com tudo para cima, queria eleger o César Maia, era o candidato que tinha um acordo com ela, perdeu. Depois, na eleição seguinte, a eleição da Rosinha, eles ficaram com a Benedita, por causa de um acordo que tinha uma época com o Lula, com o governo federal, e perderam a eleição. Chegaram ao ponto absurdo de colocar como capa do jornal Extra, que teve que ser recolhido às pressas, segundo turno, lembra disso, né, entre Rosinha e Benedito. E a Rosinha tinha ganho no primeiro turno, né? Eles tiveram que recolher os jornais às pressas. Então, eu quero dizer assim que eu fico muito feliz de estar aqui com vocês, porque está nascendo a oportunidade da gente ter o contraditório. Né? Durante muito tempo a Globo disse que eu tinha morrido politicamente. Quando acabou o governo do Estado, eles moveram uma série de notícias orquestradas contra mim, com seus aliados da polícia, com seus aliados na política, com seus aliados na justiça, e dizer, Garotinho está morto. Né? Eu tive 700 mil votos para deputado federal, até para dar um pouquinho de noção do que são 700 mil votos. O segundo colocado, meu colega deputado Chico Alencar, teve 200 mil. Né? O terceiro colocado, que foi o deputado Leonardo Pisciani, teve 180 mil. E o Romário teve 140. Eu ganhei dos três seguintes somados. E a Globo dizendo, ele não é candidato. Não adianta votar nele que o voto não vai valer. É um voto perdido. Ganhei na cidade do Rio e nas 10 maiores cidades do estado eu fui o deputado mais votado contra as organizações. Então, no momento em que elas começam a preparar matérias em suas revistas, preparar matérias especiais do próprio Globo para tentar impedir agora a minha volta ao governo do estado, eu tenho absoluta certeza que, como diz o ditado já conhecido, repetido, cantado, gritado na rua, o povo não é bobo e sabe quem é a Globo. Né? O povo não é bobo e sabe quem é a Globo. Né? Então, eu já conheço eleitor que eu encontro na rua e diz assim, se a Globo está contra você, eu estou do seu lado. Né? Eu já tenho encontrado gente que está falando isso. Né? Então, é bom que a gente tenha esse grupo de pessoas livres, independentes, para criticar também, quando a gente tiver os nossos erros. Ninguém aqui está fazendo nenhum tipo de acordo para não falar isso, não falar aquilo, mas que as pessoas possam ver o outro lado. Né?
E se não fossem os blogs, a corrupção do governo Cabral não teria aparecido até hoje. O governo Cabral, que deu às organizações Globo 790 milhões só em publicidade, fora patrocínio, não teria divulgado nada. Se não fossem os blogs, até hoje o povo não saberia que o senhor Sérgio Cabral e o senhor Eduardo Paes deram 30 milhões de reais, 15 milhões de reais cada um, para patrocinar o torneio de hipismo da senhora Atina Onassis. 30 milhões de reais. Isso é absurdo. Isso está lá, publicado no Diário Oficial. Se não fossem os blogs, toda a sujeira da CBF estaria até hoje escondida. Fomos nós que mostramos a curriola de Ricardo Teixeira, os esquemas de dinheiro envolvendo a Globo e a CBF. Nada disso teria vindo à tona. Então, eu acho muito importante a gente ter uma imprensa livre e democrática, porque aí a população tem a oportunidade de, conhecendo tudo, julgar e não criar um preconceito a partir de uma informação sistemática dada por um órgão de informação que tem os seus interesses próprios. O jornalista que está ali não tem culpa do posicionamento do dono do jornal, da televisão. É isso que nós temos tentado sensibilizar. E também temos defendido o direito à livre expressão. Por isso, quero lhe entregar também a nossa proposta de pauta que está em negociação com os patrões. Nós incluímos o Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros para que tenha valor legal. Ética no advogado também. Porque a ética precisa ser restaurada na cláusula de consciência especial, porque o jornalista tem o dever ético de defender os direitos humanos, de defender os valores democráticos. E hoje, isso está cerceado nas empresas do monopólio da mídia. Está muito difícil do jornalista hoje exercer a sua profissão nos padrões da ética do jornalismo. Então, a gente quer que os patrões respeitem, e só estando no acordo coletivo é que a gente pode cobrar na justiça essa obrigação do patrão. Então, a cláusula de consciência dá o direito ao trabalhador de dizer não às tarefas que infringam o Código de Ética. Eu queria falar um negocinho, enfim, eu queria que o senhor tomasse conhecimento e apoiasse essa nossa reivindicação. Especialmente a Globo, e muito forte naquela época, escondia as manifestações populares e era hostilizada na rua. Né? Então, essa geração que não viveu aquilo, ela está reproduzindo meio que de forma... Né? Assim... Não, porque a gente estava falando de manifestações e a gente fica conversando sobre o sentido delas, e tem duas cantorias que predominaram, né? Que era Fora Cabral e o Fora Globo. E pau a pau, e acho interessante que às vezes pessoas muito jovens que nem conheceram o papel da Globo na ditadura, mas por uma intuição muito forte, cantando A Verdade é Dura, a Globo apoiou a ditadura, aquela multidão cantando isso. Aí é interessante você ver, né, que o jovem querendo esse resgate histórico da Globo, né? Sem dúvida. E onde está a maldade desse episódio do jornalista dela querer se colocar no papel de paladina, né, da imprensa, aí é da que tá, liberdade, mataram a maldade imprensa, dela. o sangue se da apropriar? imprensa. Por que mais uma vez uma repórter da Globo viajou num avião da Polícia Federal e deu como exclusividade a prisão do menino na Bahia, entendeu? Isso tudo tem que ser apurado. Então vamos lá, com prazer.